A herança da Vaza Jato é a narrativa, não são os fatos. É a narrativa que se construiu com a ajuda de uma mídia à base da SECOM, funcionada à base da SECOM, e impulsionada pelos investigados, a maior parte deles no sistema político empresarial brasileiro. Então, efetivamente, nós tivemos crimes que foram cometidos, que foram condenações que estão sendo anuladas, multas que estão sendo suspensas por decisões absurdas, todas elas baseadas justamente em fraude, em provas fraudadas, impericiáveis, veja, são impericiáveis, para anular provas periciáveis, aquelas das planilhas da Odebrecht, aquelas dos HDs, aquelas, e não só aquelas que foram obtidas pelas forças-tarefas, né, daqui da PGR, lá do Ministério Público em Curitiba, do Rio, etc. Não. Aquelas também que foram entregues pelos próprios delatores, os corruptores, né, e corruptos que firmaram delações premiadas, que entregaram as provas para corroborar essas delações premiadas. Essas provas agora estão sendo anuladas também, sob a frágil alegação de que esses colaboradores foram coagidos a firmar delações. Criou-se também a narrativa de que eles firmaram delações presos, e a gente sabe que, na verdade, isso aconteceu numa minoria dos casos, né? Assim, 20% dos casos das colaborações premiadas firmadas pela Lava Jato foram feitas com réus presos. O resto, todos os réus estavam soltos. Todos eles buscaram a justiça para colaborar, para poder obter benefícios dessa colaboração. Todos eles obtiveram benefícios dessas colaborações. Inclusive, alguns deles tiveram até acesso a contas com recursos de propina depois. Vários deles entregaram algumas contas, eu tenho certeza que não entregaram todas, entregaram os crimes que eles entenderam que deveriam entregar, vão-se os anéis, ficam-se os dedos. O fato é que nós temos crimes que foram cometidos, claramente cometidos, materialmente cometidos, quer dizer, todos eles foram materializados, corroborados por depoimentos, por delações premiadas, etc. E por uma filigrana jurídica, né, o que o nosso jurista, o Joaquim Falcão, chama de processualismo, quer dizer, por questões meramente processuais, muitas delas inventadas ao longo do processo, você anulou condenações, e tudo isso lastreado numa narrativa midiática construída para livrar essa turma toda do status quo, que está toda de volta. Então essa é a verdade absoluta. Eu nunca vi o Barroso falar claramente disso. Falar claramente não do erro pontual ou de uma discordância pontual de um voto do ministro, mas falar claramente como isso foi construído, como essa narrativa foi construída e como isso desfez o próprio trabalho do Supremo. Vejam, o Supremo corroborou a Lava Jato em todas as instâncias. E tinha uma aqui na instância de foro privilegiado, que era a PGR. Só no caso do triplex, que foram analisados mais de 400 recursos em todas as instâncias, todos esses recursos foram confirmados. A história da incompetência jurisdicional da 13ª Vara, ela foi avaliada, no caso só do triplex, 9 vezes, e aí as 9 vezes foram confirmadas pelo Supremo. Então o que eu espero do Barroso não é discordância em relação a votos, é a denúncia. É ele denunciar como que o sistema se reorganizou para se salvar. O resto é muleta moral. Esse discursinho fácil é muleta moral. É para dizer o seguinte, ó, tudo bem, tem todo esse arbítrio aí e tal, a gente está fechando os olhos, está deixando a boiada passar, muita gente sendo presa a troco de nada, mas eu defendo o combate à corrupção.